O São Paulo Futebol Clube tem ali contrato já para jogador fechado com o Tricolor, que uma renovação contratual que o São Paulo consegue fazer, né? E agora ele lança novo goleiro que deve finalmente poder brigar posição de verdade ali com o goleiro Rafael. Falarei agora também sobre o Inestrosa. Tá sabendo sobre o Marino Inestrosa? Quero conversar com você. Quem joga amanhã, hein? Contra o Atlético Nacional, Mike ou Cédric Soares? E tem o grande retorno do time do São Paulo, o homem que volta para ser não o melhor jogador do São Paulo na temporada, mas o melhor jogador do futebol brasileiro. Sabe de que eu tô falando? Sabe não? Então vem comigo então. Chega nesse like aí pra dar aquela moralzona, aquela moral da hora. E se inscreva aqui também no canal, né? Faça parte dessa família que só cresce. Fique comigo por aqui, que eu tenho certeza que você não irá se arrepender. Beleza? Então, vamos lá. Olha só. Uma das discussões do São Paulo Futebol Clube que tá rolando agora é quem vai jogar na suplência ali, de reserva direto no ataque na ponta. É o Tapia ou é o Luca? Vamos considerar que as saídas, assim, praticamente certas do Lucas Ferreira e também do Henrique Carmo, ambos perderam espaço com o Crespo, e não é de hoje. Quando o Lucas Ferreira surge a notícia de que ele está sendo vendido, começa a fazer total sentido o Crespo não ter utilizado o jogador. Se vê que os caras chegaram, então uma negociação avançada com o São Paulo, e aí o Crespo deve ter recebido não coloca não que nós estamos vendendo o cara e tal. E beleza, né? Tudo bem, vai vender. A discussão da venda é outra. Pra mim a discussão que tem agora não é a venda, é quanto que o São Paulo, quem o São Paulo vai colocar agora pra jogar. Porque o Luca, ele vinha sendo um grande destaque lá com o técnico Zubeldia. E o Tapia, ele em tese, né, não tanto, mas é um destaque com o técnico Hernan Crespo. Então se nós temos dois jogadores que eram, um é destaque hoje e o outro era destaque antes, nós temos que pensar quem que é o cara que vai entrar quando o Ferreirinha tiver que sair. O Crespo, nunca que ele tirou o Ferreirinha e colocou um ataque mais lento, deu certo. Com exceção do Corinthians, talvez, que ele colocou André Silva e Luciano. De lá pra cá, não tem dado muito resultado mais. Claro que a volta do Lucas Moura agora muda de figura, não é só o Ferreirinha, o cara da velocidade, o Lucas Moura passa a ser também. Mas a verdade é que o Lucas, nós não sabemos ainda como vai voltar, né? O Ferreirinha aparenta não ter condição de 90 minutos, nunca joga 90, então o São Paulo do Crespo tem que pensar num Tapia e num Luca para colocar no lugar do Ferreirinha quando o Ferreirinha tiver que sair, e o próprio Lucas Moura. É que hoje o Lucas, ele deve jogar como meia, né? Não acredito que o Crespo vai deixar o Alisson ou o Rodriguinho na meia, colocando o Luciano no ataque com o Lucas Moura, tira o Ferreirinha. Nem tampouco o Ferreirinha no ataque com o Luciano, tira o Lucas Moura. Não existe. O que pode acontecer é nem o Ferreirinha e nem o Lucas Moura terem condição de jogo para 90 minutos por enquanto e aí ficarem rodando. Beleza. Ó, o Lucas Moura, que eu estou falando aqui, dado como certo o retorno dele, o Lucas voltou mesmo, tá? É oficial. Lucas Moura faz parte agora do time do Crespo e sem nenhum tipo de restrição. Quais são as restrições? Ele não tem dor, ele não tem nada que impeça ele de jogar. Vai agora ter que ganhar ritmo de jogo contra o Vitória, último jogo do Brasileirão. O São Paulo já coloca o Lucas Moura pra jogar, pra ganhar esse ritmo. Era um jogo que claramente não precisava do Lucas, mas o São Paulo opta por colocá-lo muito para ter ali um ritmo de jogo, um ganho ali para ele de sequência de minutos, para ele poder agora chegar contra o Atlético Nacional, que é o próximo jogo do São Paulo de amanhã na Libertadores, já é amanhã o jogo, e o São Paulo tem que ter o Lucas Moura. É pedreira, viu? O jogo é pedreira. Uma coisa muito boa que teve, depois dessa tragédia, dessa contusão do Arboleda, nós temos uma notícia formidável, que é a renovação do contrato do Alan Franco. Então o Alan Franco, ele se acertou com o São Paulo e vai ser o jogador nosso agora para anos e anos. Então acho que isso é muito importante. O São Paulo, ele conta hoje com 3 zagueiros que, se você pegar qualquer um dos 3, tanto o Alan Franco, quanto o Arboleda, quanto o Ferrarese, eles são titulares absolutos em qualquer clube do futebol brasileiro, talvez da América do Sul inteira. Eu não vou dizer que todos os times da Europa, mas em grande parte dos times da Europa, Alan Franco, Arboleda e Ferrarese hoje jogariam tranquilamente. São jogadores fisicamente inteiros. O Alan Franco é menos rápido, né? Mas ele é um cara muito forte fisicamente. Ele não corre tanto, mas ele é forte, ele sabe deslocar
deslocar, ele tá muito atrás do cara que ele tá marcando, ele dá uma deslocadinha esperta, malandro. O Arboleda e o Ferrarese, eles apostam corrida, cara. É impressionante de ver. Os caras começam a apostar corrida e chegam junto com atacantes rápidos. Então são dois zagueiros de muito valor. E o Alan Franco é outro de muito valor, com tempo de bola inacreditável. O São Paulo montou o time. Agora, falta uma peça aqui, uma colar, falta um zagueiro reserva, tudo isso é verdade. Até o São Paulo busca por 3 reforços, que seria um meia para vir de graça, um lateral direito para vir de graça e um zagueiro para vir de graça. Tem uma notícia rodando por aí, e isso aqui acho que vale a pena falar também, nem anotei, tá? Mas vale a pena falar, que é o Muricy Ramalho, teria entrado na jogada para tentar convencer Rafael Tolói a vir para o São Paulo. E por que convencer? Não é que precisa de convencer o cara, é que precisa convencer o cara a ganhar menos, né? O São Paulo não quer pagar tanto, então para ter um Ferrarese é uma coisa mais complicada. O Ferrarese, o Tolói, você teria que pagar uma grana para ele por mês, eu chutaria aí uns 800 mil reais por mês, e não vale, né, cara? Vamos pensar, o Tolói no São Paulo hoje, ele não vem para ser reserva. Mas o Tolói hoje no São Paulo ele não tem espaço. O Tolói ele nunca jogou futebol, né, no São Paulo, no Goiás, não sei na Itália lá, mas no São Paulo e no Goiás, ele nunca jogou bola mais que o Juan Tressolli, talvez. Que é um zagueiro que o São Paulo também tem do empréstimo, mas já com menos expectativa. O Tressoldi, o São Paulo não comprando, tentando pegar ali por empréstimo. O São Paulo poderia ir para cima do Juan Tressoldi e tentar contratar o cara, mas por empréstimo. Isso para ter alguém ali pro Crespo ter como montar uma zaga reserva. Só que o São Paulo tem uma coisa, ele foi eliminado da Copa do Brasil. Então agora ter só o brasileiro para jogar e também a Libertadores pode ser algo menos problemático, porque vai ter uma semana que o São Paulo não vai jogar no meio da semana. Semana de Copa do Brasil, o São Paulo não joga no meio da semana. Então a carga de jogos ela é puxada. Esse ano aqui nós tivemos uma parada pro Super Mundial, então os jogos agora são bem encavalados, tudo bem. Vai ter que atropelar os dias aí e jogar jogo. Só que o São Paulo, perdendo aquela Copa do Brasil e não tendo muitos zagueiros reservas, ele pode jogar sempre rodando um só. Roda um jogo o Arboleda, roda um jogo o Alan Franco, roda um jogo o Ferrarese, tem o Sabino, tem ali o Luiz Gustavo que volta agora, tem também um Negruti, tem um Luan, tem um Pablo Maia, alguém que pode fazer a zaga. Não é problema não. Problema é que o Arboleda machucou, isso aqui realmente é problema. De resto, o Crespo montou o time legalzinho ali. E agora vamos ver, deixa eu falar com vocês agora sobre o Inestrosa e também falar sobre o Yang, que isso aqui é muito importante, vem comigo que vai ser top. Meus amigos, olha só, deixa eu falar sobre o Yang agora, porque é o goleiro do São Paulo. O São Paulo, ao mandar embora o Jandrei, que já foi mesmo, foi embora lá pro Juventude, o que é uma coisa inexplicável, né, do porquê que o Jandrei estava aqui até agora. Você fala, peraí, será que ninguém sabia lá dentro? Todos nós, São Paulinos, sempre soubemos que o Jandrei não daria conta. Os caras foram renovar o contrato. Aí depois eles ficam colocando para jogar em jogos como de Copa do Brasil, parecendo que queria perder a Copa do Brasil de propósito. Aí deu a lógica, né? O Jandrei falha no primeiro jogo contra o Atlético Paranaense, depois ele perde pênalti, ele faz tudo errado, e aí o São Paulo manda ele embora, empresta, conversa. Ele não tava feliz, nem o São Paulo, nem a torcida, ninguém. Vai embora pro Juventude. E aí o São Paulo agora fica sem goleiro. O São Paulo, na busca por goleiro, muito se falou do Carlos Miguel vir pro gol do São Paulo. Mas aí o Carlos Miguel ele viria para ser titular, né? Para bater cabeça ali, disputar posição com o Rafael, mas com uma possível titularidade, até por ser um goleiro que é muito alto, pega pênalti e tal. Só que o São Paulo não contratou o Carlos Miguel e garante que não vai buscar. Aí vem o Yang, goleiro da equipe de base do São Paulo, que é jovem, formado aqui, e ele tem 2,1 metros de altura. O cara é uma parede pra cima, um prédio. O Rafael não tem nem 1,90 m, pelo que eu vi lá. E o outro é muito alto. E o Rafael, ele tem encontrado essas dificuldades de pegar pênalti. Quando você tem uma Libertadores, uma Copa do Brasil com futebol equilibrado como está agora, é claro que você tem aí uma questão de o goleiro que pega pênalti sai na frente. E o São Paulo não tem esse goleiro que pega pênalti. Agora, o São Paulo teve o Volpi, que pegava pênalti até de olho fechado, mas no meio do jogo ele era fraco. Então é sempre assim, né? O Felipe Alves pegava pênalti, mas no meio do jogo ele era fraco. Agora o Yang, ele deve ter chances no Brasileirão. O Crespo, que colocou o Jandrei, não faz sentido agora nos jogos do Brasileiro, em alguns pelo menos, não colocar o Jandrei.
O Jandrei, o Yang. É claro que nós vamos ter uma facilidade maior agora no calendário, uma vez que estamos eliminados da Copa do Brasil, e o Crespo pode não confiar no Yang e tudo isso pode acontecer. Mas nós, torcedores, temos que pedir o Yang em campo, porque o Yang ele pode não ser um cara melhor do que o Jandrei, ele pode ser melhor do que o Rafael, melhor do que o Jandrei, que teve muitas chances, nós já sabemos que ele é. Nós já temos a certeza que o Yang é melhor que o Jandrei. Então agora, por que ele não joga? Temos que ver um pouquinho mais dele, tá bom? E outra dúvida que paira no ar aí é quem vai jogar, né? Cedric ou Mike? É claro que o Cedric foi poupado no último jogo, só que o Cedric não vem jogando bem no São Paulo e o Mike jogou bem. Nada demais também. Acabou com o jogo ali o Mike. Não, mas ele jogou bem. Então, por ser um cara de 21 anos, cria da base do São Paulo, identificadaço com o time e a torcida apoiando, tendo ainda o Ferrarese como um terceiro zagueiro segurando ele lateral para ele poder subir com tranquilidade, Mike deve sim ter mais espaço no São Paulo e nós vamos ver talvez ele virar titular nos próximos dias. Olha só, Marino Inestrosa é um jogador do Atlético Nacional, que é o nosso adversário de amanhã, que joga no Atlético Nacional. Você deve lembrar, né, do Borja contra Rodrigo Caio, o time fazendo gol, eliminando aquele São Paulo 2016 do Bausa, que nós estávamos na semifinal. Aquilo acabou minha vida, mas foi muito duro, né? Foi muito, não foi igual do Cruzeiro em 2000 lá, mas foi muito duro perder para aquele Atlético Nacional daquele jeito, o São Paulo tomando um vareio de bola. E agora, o Inestrosa, por que eu tô separando esse cara aqui? Esse cara foi contratado. Olha quando ele foi contratado. Fevereiro de 2025, ele fecha ali com o time do Atlético Nacional. Fevereiro. Então foi agora. E ele chega lá, ele vale uma grana, tá? Ele foi comprado e ele tem 23 anos. Esse cara aqui, ele tem agora 5 jogos, né? De 5 possíveis ali. Tem o Transfer Market que ele coloca 5 jogos, mas tem mais. E aí ele tem um gol em 5 jogos e 3 assistências. São 3 assistências. Então é um cara que está fazendo gol, pouco, mas ele dá muita assistência. E por que eu quis separar ele aqui? Além dele estar numa fase muito boa, junto ao Atlético Nacional, eles estão numa fase muito boa. Esse rapaz aqui, ele tem hoje o Enzo Dias pela frente. E aqui, pra mim, nós temos que discutir isso. O Enzo Dias é um bom jogador. Gosto dele. Não pensa que eu tô criticando aqui, não. Quer pegar no pé do Enzo Dias. Não quero. Ele é um cara que tem, assim, pouca técnica, né? Ele é um cara muito mais forte, físico ali, que corre, ajuda bastante no sistema de marcação. Mas ele no ataque, ele produz pouco. Uma assistência do Enzo Dias é algo muito raro de se ver, né? Você vê agora o Marcos Antônio, o Bobadilha, os caras tocando ali na frente, o Rodriguinho. É muito mais, o passe vem muito mais clareado, né, Ferreirinha, do que o do Enzo Dias. É só pra dar um exemplo de onde que ele não tá jogando, onde ele tá faltando. E o Enzo Dias, qual que é o meu ponto? Ele, no segundo tempo, ele tem sofrido muito com a parte física. O carinha do Atlético Paranaense lá, que entrou no segundo tempo, que acho que ele é jogador do futsal, foi pro Atlético Paranaense, ele deu um vareio no Enzo Dias. Só que o Enzo Dias já tinha cansado já, e ele faz um pênalti bobo contra o... Ele toma um vareio do Chico, lá do Mirassol, e aí tem um gol de pênalti também do Reinaldo, que é ele que faz o pênalti. Teve um outro pênalti que ele fez, que eu não me lembro qual que foi, que ele também cansa, não consegue marcar, e ele está cansando muito. Então o Crespo tem que ficar de olho agora, porque se o Enzo Dias cansar amanhã e o Inestrosa, o Marino Inestrosa, fizer com o São Paulo o que o atacantezinho pontinha direita do Atlético Paranaense fez com a gente, o São Paulo toma uma goleada. O cara não dá conta de marcar no segundo tempo. Então tem que ficar muito atento. Ele tem que ver a parte física, porque ele é um bom jogador, é da hora, tem que ser titular. Mas ele tem que aguentar. E se ele no segundo tempo, 20 do segundo tempo, ele estiver dando sinais de cansaço ali, o Crespo tem que se ligar e trocar imediatamente, pode ser pelo Patrick Lanza. Mas tem que tirar se o cara não aguentar. E um dos pontos fortes do Atlético Nacional é o Inestrosa aqui, eu tô garantindo pra vocês. Beleza, então?